E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aqui, vamos falar da Loteca 1116. Tem jogos aí do Brasileirão Série A, B, C e muito mais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative todas as notificações para que assim o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. E como sempre, aguardo seus comentários aí no vídeo. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Flamengo e Corinthians. O que eu trago aqui de informação nesse clássico do Brasileirão, né? São os últimos jogos do Flamengo. Aqui tá falando que o Flamengo empatou com o Bragantino em 1-1, só que ele jogou ontem, né? E, na minha opinião, deu um vexame, né? Que não jogou bem e perdeu pro Palestino por 1-0. E esse jogo aí tava na Loteca 1115. Eu tô acreditando aí que só por esse jogo aí o Flamengo tá ajudando essa Loteca a acumular, hein? Antes do jogo de ontem, né, empatou em 1-1 contra o Bragantino, Brasileirão. Pela Copa do Brasil venceu o Amazonas por 1-0 e venceu o Botafogo por 2-0, Brasileirão. Já o Corinthians também jogou ontem, venceu a sua partida aí pela Copa Sul-Americana, fora de casa. Então já tá vindo com uma moralzinha em cima do Flamengo, hein? O Flamengo desembarcou hoje aí no Rio de Janeiro com muitos protestos já da torcida. Antes dessa partida do Corinthians de ontem, empatou com o Fortaleza em casa em 0-0, pela Copa do Brasil venceu o América do Rio Grande do Norte por 2-1 e pelo Campeonato Brasileiro de novo venceu o Fluminense por 3-0 em casa. A classificação do Campeonato Brasileiro tá assim: Flamengo é o 7º colocado, tem 8 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians ele é o 14º colocado com 5 pontos em 5 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os próximos jogos aí das duas equipes, tomar muito cuidado, que é Libertadores. Depois dessa derrota aí do Flamengo pro Palestino, se complicou no grupo, ele é o 3º colocado, vai enfrentar o Bolívar, que perdeu lá na altitude. Agora o jogo é no campo do Flamengo, então pode ser que o Tite aí venha com um time mesclado contra o Corinthians. O Corinthians é a mesma coisa também, ele tá melhor posicionado aí no seu grupo, né? Tá um pouquinho mais tranquilo, mas vai jogar pela Copa Sul-Americana contra o Argentino Júnior. Se eu não me engano, o Corinthians contra o Argentino Júnior perdeu sua partida lá e agora vai jogar em casa contra esse time. Os últimos confrontos aí entre essas duas equipes, o Flamengo tem 10 vitórias, são 3 empates entre eles e 2 vitórias do Corinthians. O último jogo foi em outubro do ano passado, um empate em 1-1 pelo Brasileirão. E no mês 5, o Flamengo venceu em casa por 1-0, também Brasileirão. Como o mundo dá voltas, né? O Flamengo, antes de começar o Campeonato Brasileiro e Libertadores, vinha voando aí no Campeonato Carioca, né? O Cariocão das Estrelas. Mas quem diria, hein, que em menos de um mês praticamente aí o Flamengo tá numa crise, tem que dar total prioridade aí pra Libertadores, porque tá difícil a situação deles aí no grupo, tá em 3º lugar, porém também não pode deixar o Campeonato Brasileiro tão de lado assim, né? Tem elenco, né, pra colocar em campo aí um time competitivo contra o Corinthians, e pra essa primeira partida eu tô indo de duplo, lembrando que nesse primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos, e nesse primeiro jogo aqui eu tô indo de Flamengo e empate. Apesar do Flamengo ter sido uma decepção aí nesse último jogo contra o Palestino, tô acreditando aí com o apoio da torcida e a pressão também, né, que a torcida vai fazer, o Flamengo deve partir pra cima do Corinthians aí. Considero esse jogo bem difícil, porque o Corinthians tá numa fase bem melhor, né, tá com moral, e é um time que defensivamente melhorou bastante nesses últimos jogos. Se você tem o costume de colocar triplos, já nessa primeira partida aqui eu colocaria um triplo. Jogo 2, Amazonas e Santos. O que eu trago de informação aqui, os últimos jogos do Amazonas: derrota para a Ponte Preta por 3-0, derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil por 1-0 e empate em 0-0 contra o CRB, todos os jogos fora de casa. Lembrando que o Amazonas teve um problema aí extra-campo, né? O seu atacante Jô, conhecido aí do Corinthians, do Atlético Mineiro, o atacante, ele foi preso, né, nesse último jogo por falta de pagamento de pensão. Porém, o time aí do Amazonas já pagou, né, o que ele devia, e o Jô tá liberado aí para jogar as próximas partidas, né? A impressão que dá é que essa é a única lei do Brasil que realmente funciona, né? Não pagou pensão, independente aí da sua classe social, é xadrez na hora.
Já o Santos venceu o Guarani aí por 4-1 em casa, Brasileirão, venceu o Avaí fora de casa por 2-0 e venceu o Paysandu em casa por 2-0. Santos que vem voando aí na Série B. Aqui na classificação do campeonato, não tem como, o Santos é o primeiro colocado com 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Já o Amazonas vem decepcionando bastante depois de ter feito um excelente Brasileirão Série C. Na Série B é o 18º colocado com 1 ponto, 3 jogos, não tem nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. O próximo jogo do Amazonas é contra o Ceará fora de casa, Brasileirão Série B, e o Santos vai enfrentar a Ponte fora de casa também, Série B. Confrontos entre eles não há, mas o que podemos ver ali é que nesses últimos 5 jogos o Amazonas não tem nenhuma vitória e o Santos nos seus últimos 5 jogos 4 vitórias e apenas 1 derrota. Bom, essa partida não tem nem muito o que comentar, né? Apesar de ser fora, o Santos é o grande favorito, o Amazonas vem numa dificuldade muito grande aí para conquistar seus pontos na Série B, já tá brigando aí contra o rebaixamento, então aqui eu tô indo seco no Santos. Vamos ver se esse palpite vai bater. Jogo 3, Guarani e Botafogo de São Paulo. Os últimos jogos aí do Guarani, derrota para o Santos por 4-1, perdeu também para Chapecoense por 1-0 e perdeu para o Vila Nova por 2-0. Já o Botafogo de São Paulo, ele perdeu pela Copa do Brasil para o Palmeiras fora de casa por 2-1, empate contra o Paysandu também fora de casa por 1-1 e em casa empatou com o América por 1-1. Em desempenho, a classificação aqui do campeonato, o Botafogo ele é o 13º colocado, tem 2 pontos em 2 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Guarani, ele não tem nenhum ponto em 3 jogos, não tem nenhuma vitória, não tem nenhum empate e 3 derrotas. O próximo jogo aí do Guarani é contra o Curitiba fora de casa e o próximo jogo do Botafogo é em casa contra a Chapecoense. Os últimos confrontos entre essas duas equipes, né? O Guarani tem 5 vitórias, são 3 empates e 7 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi agora em março de 2024 pelo Campeonato Paulista, um empate em 1-1 entre eles. Antes disso, no mês 10 de 2023, o Botafogo venceu o Guarani fora de casa pelo Brasileirão Série B. Aqui é mais uma partida, né? Onde o time visitante tem boas vantagens aí nos números, né? Como a gente pode ver, o próximo jogo ali do Botafogo não é Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras, então é bem capaz que contra o Guarani vai vir com um time bem forte, time titular. E o Guarani também, mesmo com essa vantagem de jogar em casa, não vem bem no campeonato. Então, por esse motivo, eu tô indo seco também no Botafogo aí de São Paulo. E mesmo com a derrota aí em cima do Palmeiras, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras, foi um time bem competitivo. Jogo 4, Tombense e Sampaio Corrêa. Os últimos jogos aí da Tombense, vitória pelo Brasileirão Série C por 2-0 fora de casa, em cima do Confiança, perdeu por São Bernardo por 4-2 fora de casa e venceu o São José do Rio Grande do Sul por 1-0. Já o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, perdeu para o Fluminense por 2-0, empate em 1-1 contra o Figueirense, Série C, e perdeu fora de casa para a Aparecidense por 2-0. A classificação do campeonato tá assim: a Tombense, ela é a 7ª colocada, tem 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o Sampaio Corrêa, ele é o 14º colocado, tem 1 ponto em 2 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 1 derrota. O próximo jogo aí da Tombense é contra o Remo, fora de casa, e o Sampaio Corrêa também vai jogar fora de casa contra o CSA. Os dois pelo Brasileirão Série C. Os últimos confrontos entre eles, a Tombense venceu 2 partidas, tem 1 empate entre eles e 1 vitória para o Sampaio Corrêa. O último jogo foi em novembro do ano passado, a Tombense venceu fora de casa o Sampaio por 2-1. Antes disso, em julho também de 2023, vitória do Sampaio Corrêa fora de casa por 1-0. Bom, se a gente comparar ali os números, a Tombense tem uma leve vantagem aí nos seus últimos jogos, tá melhor que o Sampaio Corrêa. No Campeonato Brasileiro também está numa classificação melhor, tem a vantagem de estar jogando em casa e por esse motivo, por enquanto, eu tô indo de Tombense seco em cima do Sampaio Corrêa. Jogo 5, Vasco da Gama contra o Vitória da Bahia. O que eu trago aqui de informação, os últimos jogos aí do Vasco foi contra o Atlético Paranaense, perdeu de 1-0, pela Copa do Brasil empatou fora de casa contra o Fortaleza em 0-0, ótimo resultado para o Vasco.
E antes disso, perdeu em casa, aquele jogo onde a torcida aplaudiu, né? A equipe do Criciúma perdeu por 4-0 em casa. Já o Vitória tá vindo de uma derrota para o São Paulo por 3-1. Pela Copa do Brasil, perdeu para o Botafogo por 1-0. E voltando para o Brasileirão, outra derrota aí fora de casa por 3-1 para o Cruzeiro. Classificação do campeonato, né? Os dois desesperados aí tentando fugir da zona de rebaixamento. O Vasco ele é o 17º colocado, tem 3 pontos em 5 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Já o Vitória ele é o 18º colocado com 1 ponto em 4 jogos. Tem um jogo a menos, nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Os próximos jogos aí dos dois times, o Vasco vai ter um clássico contra o Flamengo, vai jogar em casa, e o Vitória vai jogar contra o Atlético Goianiense também em casa. Os últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Vasco, 2 empates e 8 vitórias para o Vitória. O último encontro foi somente lá em 2021 pela Série B, Vitória venceu por 3-0 e antes disso no mesmo ano, vitória do Vasco por 1-0. Fora de casa. Esse jogo aqui é bem difícil de analisar, né? Porque as duas equipes não vêm tão bem nas suas últimas partidas, principalmente aí pelo Brasileirão. É uma briga direta aí pela saída da zona de rebaixamento. Aqui, o que eu mais tô levando em consideração é o mando de campo aí do Vasco, mas mesmo assim eu ainda tô indo de duplo. É um jogo bem difícil, eu tô indo de Vasco e empate entre eles. Mas é uma partida bem complicada essa, hein? Digo nada aí se não cabe um triplo também. Jogo 6, Manchester United e Arsenal. Jogo decisivo aí para o campeonato inglês. Os últimos jogos do Manchester United, uma derrota aí fora de casa para o Palace por 4-0, empatou contra o Burnley por 1-1 em casa e uma vitória em cima do Sheffield United por 4-2. Já o Arsenal venceu por 3-0 o Bournemouth, venceu o Tottenham por 3-2 e também venceu o Chelsea por 5-0. Aqui em desempenho, o Arsenal ele é o primeiro colocado, tem 36 jogos, 83 pontos, 26 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o United, ele é o 8º colocado, está fora da Liga dos Campeões, não consegue mais chegar nessa classificação, tem 35 jogos com 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Os próximos jogos aí, campeonato inglês para o Manchester United, vai jogar contra o Newcastle em casa e o Arsenal vai jogar em casa também contra o Everton. Os últimos confrontos entre eles, bem equilibrado, o Manchester United aí tem 6 vitórias, são 3 empates entre eles e 6 vitórias para o Arsenal. O último confronto foi no mês 9 de 2023, Arsenal venceu por 3-1 e antes disso, em julho, o Manchester United venceu fora de casa por 2-0. Esse jogo aqui é decisivo para o Arsenal, porque apesar de ser o líder, o Manchester City está com um jogo a menos, está logo atrás aí do Arsenal em busca, né, dessa taça. Então esses dois últimos jogos aí, tanto para a Arsenal como para o Manchester City, vão ser decisivos, eles devem vir com força máxima aí. E para essa partida aqui, eu tô acreditando no empate entre o Manchester United e vitória do Arsenal. Praticamente uma final, né, para as duas equipes, tanto para o Arsenal quanto para o City. Jogo 7, Atalanta e Roma. Eu trago aqui de informação os últimos jogos do Atalanta, né? Vitória fora de casa em cima da Salernitana por 2-1. Pela Liga Europa, um bom resultado. Empate em 1-1 contra o Marseille, fora de casa. E voltando para o campeonato italiano, vitória em cima da Empoli por 2-0. Já a Roma está vindo de um empate em casa contra a Juve. Perdeu para o Bayer Leverkusen por 2-0 em casa, né? E agora complicou o jogo da volta. E pelo campeonato italiano, mais um empate fora de casa contra o Napoli por 2-2. A classificação do campeonato tá assim. A Atalanta ela é a 5ª colocada, tem 34 jogos, tem 60 pontos, 18 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Já a Roma ela é a 6ª colocada em 35 jogos, tem também 60 pontos, 17 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Os próximos jogos aí das duas equipes, a Atalanta tem um jogo decisivo contra a Juve pela Copa da Itália. Então isso aí pode ser um problema, né, que a escalação pode ser mesclada ou time reserva no campeonato italiano. Porém, né, as duas equipes aí, tanto o Atalanta como a Roma, tá brigando por vagas na Liga dos Campeões. Já a Roma vai jogar pelo campeonato italiano em casa contra o Genoa. Os últimos confrontos entre eles, vantagem aí para o Atalanta, 7 vitórias, são 5 empates entre eles e 3 vitórias para a Roma. O último confronto foi em janeiro de 2024, um empate
em 1-1 na casa da Roma. E antes disso, só lá em abril do ano passado, a Atalanta venceu em casa a Roma por 3-1. Nessa análise aqui, o que tá mais pegando é saber se a Atalanta vai vir com um time titular. Porque vai ter esse jogo aí pela Copa da Itália contra a Juve, é um jogo bem importante. Acredito que eles vão vir com um time titular contra a Roma, porque também estão brigando por vaga direta aí na Liga dos Campeões. E por esse motivo, né, por estar jogando em casa e esses primeiros números aqui, essas primeiras informações, a vantagem é do Atalanta. Então eu tô indo seco, acreditando na vitória da Atalanta. Se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, aqui eu também colocaria um empate. Jogo 8, Atlético Goianiense e Cruzeiro. O último jogo do Atlético Goianiense foi uma vitória pela Copa do Brasil por 1-0 em cima do Brusque, empate em 1-1 pelo Brasileirão contra o Internacional e derrota para o São Paulo em casa por 3-0. Já o Cruzeiro está vindo de vitória em cima do Vitória por 3-1, Brasileirão. Pela Copa Sul-Americana, um empate fora de casa com o União La Calera. E antes disso, derrota para o Atlético Mineiro por 3-0. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o 10º, tem 7 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, ele é o 19º colocado com apenas 1 ponto em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo aí das duas equipes, o Atlético Goianiense vai jogar fora de casa pelo Brasileirão Série A contra o Vitória. E o Cruzeiro vai ter o jogo da volta aí contra o União La Calera, dessa vez em casa pela Copa Sul-Americana. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias para o Atlético Goianiense, 1 empate entre eles e 7 vitórias para o Cruzeiro. O último jogo foi só lá em 2017, 2-1 para o Cruzeiro. E antes disso, outro jogo também em 2017, vitória também do Cruzeiro, só que em casa por 2-0. Bom, o Atlético Goianiense não vem bem, né, nos seus últimos jogos. É um time que está decepcionando bastante depois de ter feito um bom regional. Aqui mesmo o Cruzeiro jogando fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. É um jogo bem difícil, cabe um duplo, mas para essa partida aqui, eu tô indo seco porque eu tô deixando meus duplos para partidas mais complicadas. Caso você fosse de duplo, eu jogaria no empate também, porque o Atlético Goianiense não tá vencendo de ninguém. Pode vencer essa partida agora, mas olhando os números, né, o que é mais provável o Atlético Goianiense conseguir aí é um empate. Jogo 9. Fortaleza e Botafogo. Eu trago de informação aqui, são os últimos jogos do Fortaleza. Conseguiu um bom empate na casa do Corinthians aí em 0-0. Nesse jogo aqui, o goleiro do Fortaleza foi muito bem nessa partida, fechou o gol, então garantiu esse empate aí. Pela Copa do Brasil, em casa, 0-0 contra o Vasco e mais um empate no Brasileirão em casa contra o Bragantino em 1-1. Já o Botafogo tá vindo de derrota em casa para o Bahia por 2-1. Pela Copa do Brasil, venceu o Vitória por 1-0. E pelo Brasileirão, outra vitória em cima do Flamengo por 2-0. A classificação do campeonato, o Botafogo ele é o 3º colocado com 9 pontos. Tem 5 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Já o Fortaleza, ele é o 12º colocado com 6 pontos. Em 4 jogos, tem 1 vitória, 3 empates e até agora não perdeu. Próximo jogo aí entre eles, Fortaleza vai jogar fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Então isso aí preocupa a gente na hora da escalação dos times. Já o Botafogo também tem Libertadores, vai pegar o Universitário também fora de casa. E é um jogo decisivo aí também para o Botafogo, hein? Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, Fortaleza tem 2 vitórias, são 2 empates entre eles e 4 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi em novembro do ano passado, o Fortaleza empatou em casa em 2-2. E antes disso, na casa do Botafogo, também em 2023, vitória do Botafogo por 2-0. Os dois times aí com compromissos internacionais. O Fortaleza vai jogar hoje, né, contra o Potosí fora de casa pela Copa Sul-Americana. Para o Fortaleza tá bem mais tranquilo, né, nos campeonatos internacionais. Ele é o líder do grupo, então pode ser que contra o time do Botafogo venha com um time mais forte. Já o Botafogo tá brigando aí bastante para se classificar no grupo. Teve alguns tropeços, né, no começo da Libertadores. Mas o que vem demonstrando no Botafogo aí nas suas últimas partidas, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Mas aqui é outra partida que cabe um duplo tranquilo, viu? Para essa partida aqui, caso o Fortaleza venha com time titular e o Botafogo venha com time mesclado, eu colocaria vitória do Fortaleza ou vitória do Botafogo. Mas aqui, nesse primeiro vídeo, como a gente não tem as informações de como o Botafogo vai vir jogar na escalação, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Jogo 10. Mirassol e Paysandu.
Os últimos jogos no Mirassol, empate em 0-0 contra o Botafogo de São Paulo, fora de casa. Venceu o Ceará por 3-2, Brasileirão Série B, e perdeu para o Brusque fora de casa por 3-1. Já o Paysandu, empate em casa em 0-0 contra o Avaí, outro empate em 1-1 contra o Botafogo de São Paulo e derrota para o Santos fora de casa por 2-0. Aqui na classificação do campeonato, o Mirassol ele é o 11º colocado com 4 pontos, tem 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Paysandu, ele é o 16º colocado com 2 pontos em 3 jogos, não tem nenhuma vitória, tem 2 empates e 1 derrota. Os próximos jogos aí das duas equipes, o Mirassol vai jogar fora de casa contra o América Mineiro, Brasileirão, Série B, e o Paysandu vai jogar em casa contra o Goiás, também Brasileirão. Aqui em confrontos entre eles, muito pouco, né? Apenas um empate entre eles. O último confronto foi em 2022, um empate em 1-1 entre eles. O que a gente pode ver aí, que o Mirassol tá vindo de uma péssima campanha, né? Tem 1 vitória e 4 derrotas consecutivas. O Paysandu também, nos seus últimos 5 jogos, apenas 1 vitória. Jogo difícil de ser analisado quando as duas equipes não ajudam. Ali a gente pode ver que o time do Paysandu é um time que empata bastante. Tem essa derrota fora de casa aí para o Santos. O Mirassol aí na sua última partida conseguiu um bom resultado, né? Que foi esse empate em 0-0 contra o Botafogo. Time bem forte. E para essa 10ª partida aqui da Loteca 1116, eu tô levando muito em consideração aí o mando de campo. Tô indo seco na vitória do Mirassol. Apesar dessas 4 derrotas aqui nos últimos 5 jogos. Jogo 11. CSA e Atlético Clube de Minas. CSA tá vindo de um empate contra o Londrina em 2-2 pelo Brasileirão Série C. Outro empate em 1-1 em casa contra a Ferroviária. E perdeu para o Ipiranga fora de casa por 3-1. O Atlético Clube tá vindo de vitória em casa em cima do ABC por 1-0. Outra vitória em cima do Remo em casa por 3-1. E vitória em cima do Caxias por 4-0 fora de casa. Todos pelo Brasileirão Série C. Classificação do campeonato, o Atlético Clube ele é o líder. Tem 9 pontos em 3 jogos. 3 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Já o CSA, ele é o 12º colocado, tem 2 pontos em 3 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do CSA é contra o Sampaio Corrêa em casa, e o próximo jogo aí do Atlético Clube é em casa também contra a Aparecidense. Confrontos entre eles não há. O que a gente pode ver ali de relevante é que o CSA nos seus últimos 5 jogos só teve 1 vitória, já o Atlético Clube está vindo de 5 vitórias consecutivas. Bom, a desvantagem que eu vejo aqui para o Atlético Clube é porque vai estar jogando fora de casa, é só essa. Mas está vindo de ótima campanha aí no Campeonato Brasileiro Série C, então não tem muito o que dizer, né? É o líder do campeonato e para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória. Caso você esteja acreditando que pode acontecer uma zebra, eu colocaria um empate também. Jogo 12, Ferroviária de São Paulo e Náutico. Eu trago aqui de informação, a Ferroviária venceu o Floresta pelo Brasileirão Série C por 4-1, empate em 1-1 contra o CSA fora de casa e em casa empatou em 1-1 contra o ABC. Já o Náutico, fora de casa, venceu por 3-0, em casa empatou em 1-1 e fora de casa pela Copa do Nordeste perdeu por 3-0 para o Bahia. A classificação do campeonato, a Ferroviária é a 8ª colocada, tem 5 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Náutico, ele é o 9º colocado com 4 pontos, tem 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Os próximos jogos aí das duas equipes, a Ferroviária vai jogar em casa contra o Confiança e o Náutico vai jogar fora de casa contra o Volta Redonda. Confrontos entre eles não há, pelo menos nesses últimos anos. E olhando os últimos 5 jogos aqui, uma sequência bem difícil de ser analisada, né? Porque ambas as equipes aí, nos seus últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, inclusive o último jogo, né? Duas equipes aí que estão muito próximas aí na classificação do Brasileirão Série C, números bem parecidos. As duas equipes não perderam ainda no campeonato e o Náutico tá com um jogo a menos. Para essa partida aqui eu tô usando mais um duplo. Eu tô indo de Ferroviária e empate. Como são duas equipes que ainda não perderam no campeonato, acredito que vai ser um jogo equilibrado. A vantagem é a Ferroviária jogando em casa. Jogo 13, Bahia e Bragantino. O Bahia, no seu último jogo aí contra o Botafogo, venceu por 2-1, fora de casa. Pela Copa do Brasil, venceu o Criciúma em casa por 1-0. E pelo Brasileirão, venceu o Grêmio também por 1-0 em casa. Já o Bragantino empatou em casa contra o Flamengo em 1-1, Brasileirão. Pela Copa do Brasil, fora de casa, empatou com o Souza em 1-1.
E pelo Brasileirão, fora de casa também, outro empate contra o Fortaleza. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o Bahia ele é o segundo colocado, tem 10 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bragantino ele é o quinto colocado com 9 pontos, tem 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O próximo jogo do Bahia é contra o Atlético Mineiro fora de casa, pelo Brasileirão. E o Bragantino também vai jogar fora de casa, porém pela Copa Sul-Americana, contra o Luquenio. Nos últimos confrontos entre ele, o Bahia tem 5 vitórias, são 3 empates entre eles e 6 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi no mês 8 de 2023, vitória do Bahia em casa por 4-0 pelo Brasileirão Série A. Antes disso, no mês 4 de 2023, vitória do Bragantino em casa por 2-1. Outro jogo aí que considero bem difícil, duas equipes que estão muito bem no Campeonato Brasileiro. A desvantagem aqui é o Bragantino ter esse compromisso aí pela Copa Sul-Americana, mas eu acredito que não vai poupar jogadores também. E olhando os números, né, e vendo o Bahia jogando em casa, né, que é a vantagem também, eu tô indo de vitória do Bahia e empate. Porque como a gente pode ver ali, o Bragantino é um time que empata bastante, viu? Então esse aí foi meu quinto e último duplo. E jogo 14, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. O último jogo do Volta Redonda foi pelo Brasileirão Série C. Venceu o Floresta em casa por 2-1. Venceu fora de casa o Remo por 2-1. E pelo Carioca, perdeu para o Nova Iguaçu em casa por 2-1. Já o Botafogo da Paraíba, pelo Brasileirão Série C, venceu o Remo em casa por 1-0. Empate em casa em 1-1 contra o Caxias. E fora de casa venceu o Floresta por 2-1. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o quarto colocado, tem 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Volta Redonda ele é o sexto colocado com 6 pontos em 2 jogos, tem 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Então as duas equipes aí também não perderam. Próximos jogos aí do Volta Redonda vai jogar em casa contra o Náutico, pelo Brasileirão Série C, e o Botafogo também em casa vai pegar o São José do Rio Grande do Sul. Apesar que aqui já tá falando, né, que esse jogo tá adiado, provavelmente devido às chuvas aí no Rio Grande do Sul. Todas as equipes do Rio Grande do Sul tá sem condições de treinamento e tá essa briga, né, para saber se vai paralisar os campeonatos, se os elencos, né, e o time vai ser deslocado para alguma cidade ou estado, até outro país, né? Tanto o Grêmio como o Inter tá considerando de ir treinar lá no Uruguai. Muito complicada aí a situação no Rio Grande do Sul. Os últimos confrontos entre eles, o Volta Redonda tem 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória para o Botafogo da Paraíba. O último jogo foi no mês 9 de 2023, fora de casa o Volta Redonda venceu o Botafogo por 2-1 e no mesmo mês o Volta Redonda em casa venceu de novo o Botafogo por 2-1. Aqui estou levando mais em consideração esse histórico, né, de 4 vitórias para o Volta Redonda. O Volta Redonda está com um jogo a menos e está 1 ponto atrás do Botafogo da Paraíba. O Botafogo fora de casa está vindo de uma vitória, né, contra o Floresta, porém vai pegar um time, acredito, um pouco mais forte, que é o Volta Redonda. E olhando essas informações, eu estou indo seco na vitória do Volta Redonda, muito em consideração aí pelo mando de campo. Bom, pessoal, as informações aqui do primeiro vídeo da Loteca 1116 foram essas. Em breve aí um segundo vídeo com 3 duplos e mais informações importantes que possa ajudar a gente a melhorar nossos palpites. Se você gostou do vídeo, se você gosta do canal e ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva aí no canal, ative todas as notificações, que assim você ajuda bastante o nosso canal a crescer mais. E quando tiver vídeo novo, o YouTube sempre vai te avisar, te mandando uma mensagem, assim você consegue ver o vídeo mais rápido. Vamos aguardar aí o resultado final, né, da Loteca 1115. Por enquanto, né, devido a esse empate do River Plate e essa derrota do Flamengo, não sei não se não vai acumular de novo essa loteca. Em breve, mais uma enquete sobre alguma partida aqui da Loteca 1116, quero saber a opinião de vocês. E logo também um vídeo falando do resultado final da Loteca 1115. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1116, sempre aí rumo aos 14 pontos. Até o próximo vídeo, fui!